As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espero que o seu coração esteja animado. Espero que a sua fé esteja cada vez mais sendo renovada no Senhor. Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Com dificuldades ou sem dificuldades, com crise ou sem crise, com saúde ou sem saúde, Deus é bom. E repito, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida. E que nesses momentos onde vamos juntos partilhar da palavra de Deus, que o Espírito Santo fale conosco. Nesses momentos de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos mais uma vez, porque estamos reunidos diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que derrama em nós dia a dia as misericórdias, a graça. E nós pedimos, ó Deus, que nesses momentos de reflexão na tua palavra, o teu Espírito esteja abrindo o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, com os nossos corações aquecidos, continuar bendizendo o nome de Jesus. Abençoe as famílias, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe todos aqueles que estão vendo e ouvindo a tua palavra. É a oração que fazemos agora no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Cantai, pertença ao Senhor, a Ele o pertencer. Louvor no palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Glória se enche o vento do Senhor. Glória a Deus aqui. Pois Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Adorar ao Senhor com música de cantos. Cantai, que está o Senhor, a Ele o pertencer. Louvor no palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. E quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Glória a Deus aqui. Viemos pra te adorar, com música e canto, estamos a
Cante, adore o Senhor aí onde você está na sua casa, querido. Palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, os primeiros 7 versículos, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou:
que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, que a tua graça, que a iluminação do teu Espírito esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Todos nós, no primeiro momento de crise, geralmente reagimos de forma semelhante. Aparece a crise, muitas vezes choramos, ficamos abatidos e alguns até desesperados. Mas existe um outro momento que é o momento da fé. A fé cristã, ela lida com coisas absurdas e extraordinárias que não podem ser explicadas racionalmente. Não é uma questão de tocar, ver primeiro para depois crer, mas é uma questão de crer para depois ver. Veja bem, nós temos aqui uma viúva pobre, necessitada e aflita. 2 filhos. Um homem querendo receber uma dívida e Eliseu, o profeta, servo do Senhor. A mulher, ela quer e precisa pagar a dívida, mas ela não tem como pagar. Então o credor chega para levar os 2 filhos como escravos. A viúva vai até Eliseu e conta a situação. Ela não tinha dinheiro e nem bens para saldar a dívida, então busca socorro em Eliseu e narra a sua situação. Aí o profeta diz: o que eu hei de fazer? Fazer o quê? O que você tem em casa? A mulher responde: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí ele disse à viúva: então vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aí depois você vai entrar, fechar a porta da sua casa sobre ti e sobre teus filhos, e deitar o teu azeite em todas aquelas vazias. E aí você põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Naquela época, o azeite tinha valor de ouro, isto é, valia muito. Nós vemos aqui um momento difícil, problemático, mas vemos também uma solução, um milagre para esse momento de dor. E algumas lições nós aprendemos. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, Deus nos sustenta nos momentos de crise. Vou repetir: Deus nos sustenta nos momentos de crise. Veja bem, mais uma vez, uma mulher
o marido morto que deixou como herança uma dívida e 2 filhos. E essa mulher, ela não sabia o que fazer. O credor estava às portas para receber a dívida ou levar seus filhos. Não bastasse a dor da perda do marido, ainda havia a possibilidade de perder os filhos. Isso sim é crise. As crises são insolentes e ousadas porque não escolhe a quem atingir. Ela atinge pessoas de todas as classes e credos. Ela atinge os cultos e iletrados. Esse vírus atingiu a todas as nações. Ricos e pobres, cristãos e não cristãos, cultos e iletrados, homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, médicos e enfermeiros. Por isso se chama pandemia. Mas tem uma coisa que poucos sabem, e os que não sabem precisam saber. Em cada crise e dor, em cada momento difícil, estão escondidos os planos e a graça de Deus para a nossa vida. Foi no momento de crise que Deus resolveu agir, se revelar a essa mulher de uma forma muito especial. Muitas vezes o nosso vazio, a nossa dor, as nossas crises, são as oportunidades de Deus. Deus age em meio ao caos. O rei Josafá, diante de um momento difícil, um problema sem solução, orou a Deus e disse: nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Deus ouviu e agiu, libertando o povo do inimigo de forma extraordinária. Isaías aproxima-se do rei Ezequias e diz: põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. O que ele fez? Virou o rosto para a parede e derramou a alma diante do Senhor com lágrimas. E Deus não só devolveu a vida ao rei, como também abençoou e protegeu a cidade. Apresente a Deus agora a sua dor, as suas crises, e deixa Ele encher a sua vasilha. Coloque-se diante do Senhor, abra o seu coração para Ele. Essa mulher viúva e pobre se apresentou diante do Senhor e Ele encheu suas vasilhas do melhor azeite. Ela pagou a dívida e viveu do restante. Na crise, ela viu a glória de Deus. Irmãos, nós estamos sim passando por um momento de crise econômica, sanitária, política e espiritual. Mas essas crises e outras não atingem a Deus, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. Repito, em cada crise e dor, em cada momento difícil, estão escondidos os planos e a graça de Deus para a nossa vida. Veja a crise não como algo ruim em si, mas como oportunidade de vermos as bênçãos que estavam ocultas aos nossos olhos. Uma outra coisa que aprendemos aqui é que Deus enche a nossa vida quando ela estiver vazia. Sabem por que muitas vezes não recebemos e não vemos nada em Deus? Porque vamos a Ele com nossas vasilhas cheias de reclamações, murmurações, exigências, desculpas, religiosidade e às vezes má vontade. Enchemos nossa vasilha com um azeite de péssima qualidade e pedimos para Deus misturar o azeite dele com o nosso, e isso Ele não faz. Mulher, o que você tem? Nada, a não ser uma botija de azeite. Isso não dá para nada, de fato não dava mesmo, mas nas mãos de Deus se multiplica. Lembra da multiplicação dos pães? 5 pães, 2 peixes? 5.000 homens alimentados, sem contar mulheres e crianças, e ainda no final ajuntaram 12 cestos. Moisés, o que tens nas mãos?
um bordão, um cajado. O que fazer com isso? Foi com esse cajado que Moisés fez grandes sinais diante de Faraó. Foi com ele que Moisés evocou várias pragas sobre o Egito. Foi com esse cajado que Moisés abriu as águas do Mar Vermelho. Um simples cajado foi um grande símbolo de que podemos servir a Deus com aquilo que temos em mãos. O cego Bartimeu só tinha a voz. Sentado à beira do caminho, ouve o tropel da multidão, fica sabendo da presença de Jesus e grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas o criticavam e ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou, conversou com ele e perguntou: que queres que eu te faça? Ele abriu o seu coração e o Senhor Jesus o curou. Uma outra lição que nós podemos aprender é que Deus enche a nossa vida quando cremos e obedecemos. Eliseu estimulou essa mulher a tomar algumas atitudes. A primeira atitude, ele disse o seguinte: vai pedir vasilhas emprestadas. Pede muitas. Isto é, faça a sua parte com humildade. Vai pedir humildade e temor a Deus. Segundo, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. O milagre não vai acontecer ao ar livre, diante das pessoas. É na família. O derramar do azeite deve começar em casa. Fecha a porta, põe o joelho em terra. A unção deve começar em casa. Terceiro, se a bênção é para todos, então todos têm que trabalhar. É o que diz o versículo 5. Partiu, pois, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Todos estão no mesmo barco, logo todos precisam remar. Todos precisam participar num processo de reconstrução ou de enfrentamento de uma crise. Versículo 6 diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Os filhos estavam participando daquele momento e é assim que funciona. Vai usufruir? Então tem que participar. Quarto, versículo 7, então foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Está devendo, precisa pagar. Ainda que atrase um pouco, mas não deixe a dívida cair no esquecimento. Quinto, viva do que sobrar. Isto é, saiba administrar. Mas e se faltar? Se faltar, Deus enche de novo. Às vezes, ficamos tão preocupados com certas coisas que deixamos de desfrutar das bênçãos do Eterno. Eu concluo dizendo: havia ali um tesouro escondido, esperando para ser revelado. E a crise foi o gatilho para que ambos vissem a glória e o cuidado de Deus. Não só a viúva, mas também seus filhos. Não só a viúva e os filhos, mas também Eliseu. No primeiro momento, aquela viúva agiu como qualquer viúva da época. Se viu em apuros, ficou aflita e pediu ajuda. É o que devemos fazer. É o que todos fazem. No segundo, ela agiu como uma mulher de fé, ao fechar a porta e crer na intervenção de Deus. Depois ela viu o resultado. No primeiro momento, Eliseu agiu como qualquer mortal ao dizer à mulher: o que eu posso fazer? Depois, Eliseu agiu como um homem de fé que cria na intervenção de Deus nos momentos de crise. Ele foi abençoado e abençoou uma família. Todos nós passamos por esse primeiro momento. As enfermidades,
as dores, o desemprego, as lidas da vida, os problemas familiares, pequenos e grandes desafios e algumas mudanças que não esperávamos. Cada um reage de uma forma. Viva esse primeiro momento, mas não esqueça do segundo momento, que é depositar todo o cuidado nas mãos do Senhor, crendo na intervenção extraordinária e especial de Deus. Tanto a viúva como Eliseu recorreram a Deus. Creram na intervenção do Senhor. Ela se apresentou a Deus com suas vasilhas vazias e Deus as encheu e ela saldou sua dívida e viveu com o restante. Havia sim ali um grande tesouro escondido, esperando para ser revelado. E a crise foi o gatilho para que ambos vissem a glória do Senhor e o cuidado de Deus. Não desprezem as dificuldades, as crises da vida. Ali Deus se revela. Ali o Senhor fala e grandes tesouros são extraídos da dor. Como disse C.S. Lewis, Deus sussurra em nosso ouvido por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. O sofrimento, a crise é o seu megafone para despertar o homem surdo. Portanto, meu irmão, minha irmã, que possamos crer nesse Deus da providência, o Deus que enche nossas vasilhas, o Deus que nos abençoa, o Deus que tem prazer em caminhar conosco e dia a dia levar o nosso fardo. Aquilo que Ele fez a essa viúva, Ele também continua fazendo hoje. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou.
Vamos orar, vamos agradecer a Deus e também interceder uns pelos outros nesses momentos preciosos na presença do Senhor. Pai querido, nós mais uma vez te bendizemos e te louvamos por esses momentos preciosos na presença do Senhor. E agora, ó Deus, nós oramos e pedimos no nome de Jesus que a tua graça esteja sobre todos, especialmente, ó Deus, aquelas famílias que estão enlutadas, chorando seus queridos. Ó Deus, que o teu Espírito esteja consolando. Abençoe também, Pai, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão na UTI, naquela expectativa, colocando suas vasilhas vazias diante do Senhor. Ó Deus, esteja restaurando, abençoando, curando essas vidas. Abençoando também, Pai, aqueles que estão na frente dessa batalha duríssima, difícil, não só em nosso país, mas todo o mundo. Dê graça, Pai, dê sabedoria aos cientistas, aos médicos que trabalham diante de possibilidade de termos um medicamento, uma vacina. Sabemos que a sabedoria vem do Senhor e nós, ó Deus, te pedimos isto, porque sabemos que vem do Senhor. Ó Deus amado, abençoe as famílias, abençoe os relacionamentos, abençoe, ó Deus, aqueles que saem para trabalhar, aqueles que ficam em casa. Abençoe, ó Deus, o coração, a mente, as emoções das crianças, dos nossos irmãozinhos, aqueles que são mais idosos, considerados grupos de risco. Que o Senhor, ó Deus, com a tua misericórdia maravilhosa, possa estar visitando essas vidas. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque apesar de toda dor, toda dificuldade, toda crise, toda agonia que muitos vivem, nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Aumenta, Pai, a nossa fé, e que em todas as circunstâncias possamos cair de joelhos diante do Senhor, pedindo graça, bênção e misericórdia. Que possamos a cada dia nos quebrantar diante do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus o abençoe grandemente, meu irmão e minha irmã. Que tenhamos toda uma semana muito abençoada por Deus.